Olá, amigos do iAgro, um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Alexandre Silva e eu sou professor de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus Teófilo Otoni. Bom, hoje nós vamos falar um pouco das enchentes que ocorreram, que estão ocorrendo em algumas regiões até de Minas Gerais e o que isso implica para o meio rural. Nós falamos do meio urbano, falamos das cidades, das ocupações das margens dos rios, e hoje nós vamos comentar um pouco sobre o meio rural. Parece uma situação muito complicada, mas vários agricultores tradicionais de determinadas regiões, como na região do Jequitinhonha, eles aprendem, são pessoas que têm o seu conhecimento face às observações, e o conhecimento que é passado entre as gerações. E uma coisa interessante, que é observado, é que durante o período das enchentes, quando se tem uma enchente, quando o rio sobe durante o período chuvoso e ocupa determinadas áreas, as margens dos rios, geralmente essas enchentes, que ocupam essas áreas, são enchentes mais rápidas, Essas ocupações de margem, elas não são ocupações de longo período, são ocupações de curto período. E aí vem uma questão interessante, os rios, durante esse período das enchentes, eles tendem a trazer, a depositar material, material que veio de processo erosivo de outras áreas da bacia. E esses materiais depositados, esse material depositado pode ser silt, argila, areia, Geralmente esses materiais, esses grãos, essas partículas do solo, elas carregam junto com elas, aderidas a elas, trazem nutrientes minerais. Então, vários agricultores já perceberam isso. E aí, quando essa enchente ela vai diminuindo, quando o nível do rio vai diminuindo, e essas áreas que foram temporariamente e rapidamente alagadas, elas voltam a ficar livres do encharcamento, os agricultores eles entram plantando. Por quê? Porque eles já perceberam que o rio ele traz fertilidade. O rio ele aumenta a fertilidade dos solos. Isso é muito importante. Então, muitos agricultores de várias regiões do Brasil e até do mundo, as margens do rio Nilo, no norte da África, na região do Egito, é uma prática muito comum, se plantar após a enchente. Então, o nível do rio desceu, o rio deixou a fertilidade no solo e aí os agricultores entram plantando. Por dois motivos. Primeiro, a fertilidade, nós já comentamos, e o segundo, a umidade do solo. Então, o solo está úmido, com água, com teor hídrico suficiente, com água suficiente para nutrir aquela planta, para favorecer o desenvolvimento daquelas culturas, daquelas plantas. Então, é um fato bastante interessante, que nós podemos observar, como eu já comentei, aqui também no Brasil, em algumas regiões, e em Minas Gerais, na região de Jequitinhonha, do rio Jequitinhonha. Bom, é claro que o agricultor ele não pode iniciar o plantio dele, iniciar o plantio antes da enchente, porque se a cultura estiver ali, se a enchente vier, ela provavelmente vai causar um dano àquela cultura e o agricultor ele vai perder. Então, o plantio ele tem que ser realizado após a enchente, após o rio ocupar aquelas áreas. Bom, é claro que não são todas as áreas, Aquelas áreas mais ribeirinhas, aquele solo mais arenoso, em que é chamado de prainha, em algumas regiões, ali acontece o contrário. O rio, ao invés de depositar material, ele tende a levar material. Por isso que o solo ele fica mais arenoso. E ali realmente não vale a pena, porque está muito próximo ao rio. Então, geralmente essas áreas são um pouco mais afastadas dos rios, mas são áreas que sofrem interferência do rio, pela deposição de material. Esses solos eles têm um nome específico, são chamados de solos aluviais, são solos de deposição de material. E geralmente os materiais ricos, que tornam o solo mais fértil e que o produtor ele aproveita para plantar. Então,
é um conhecimento interessante, né, que nós podemos observar junto aos pequenos agricultores, principalmente aqueles agricultores que estão naquela área há mais tempo, ocupando aquela área há mais tempo. Então eles sabem que o rio ele traz vida, né? Ele traz fertilidade, ele traz umidade. Então uma enchente no meio rural, em algumas áreas, obviamente, a enchente, nós estamos falando não da chuva forte no local, tá? Mas nós estamos falando da chuva na bacia, que fez com que o nível do rio aumentasse e ocupasse parte das áreas rurais. Então, é esse tipo de alagamento, de enchente que nós estamos comentando, né? Então, esse tipo de movimento, ele traz fertilidade, diferente das chuvas mais intensas, locais, né? Então, não pela enchente do rio, mas uma chuva muito forte, né, de alta intensidade, ele tende a fazer o contrário. O rio ele tende a arrastar o solo, a levar o solo, a conduzir, né, a causar erosão nesse solo, levando a sua fertilidade. E aí a fertilidade que foi retirada daquela área vai ser depositada em uma outra área mais abaixo, né, que nós chamamos de área ajusante, né? Então, alguma outra área abaixo ela vai ser beneficiada com aquela retirada de fertilidade naquela região que foi promovida pelas chuvas fortes, ok? Então, é um ciclo que nós não podemos desconsiderar, porque ele sempre acontece, é um ciclo natural que pode acontecer com mais frequência ou com menos frequência, mas que o produtor ele tem o conhecimento de que as enchentes promovidas pelos rios traz a fertilidade, ok? Então, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá!